direito, ó, do lado direito. Do lado direito. We are little agora. Olá a todos, aqui é o Henrique Vicentini do canal Eu Paterno e hoje eu quero falar sobre o Natal. Lá no texto no Instagram eu descrevi um pouco sobre a magia dessa época, né? E sobre como essa data ela é especial, especialmente para as crianças, provavelmente as melhores lembranças de encontros familiares que você vai ter, eu pelo menos sou assim, são de encontros no Natal. Tem toda uma preparação, tem toda a questão da árvore, na mídia toda hora passando coisas sobre o Natal, por mais que seja uma questão consumista, né? Mas também fala sobre a época, ao menos, né? As luzes, a árvore, o clima todo, ele é muito diferente. Então, eu falo um pouco sobre isso lá no texto no Instagram, dá uma olhada lá, tá bem legal o texto. Mas aqui no podcast eu queria abordar alguns outros aspectos do Natal que me parecem importantes, na minha opinião, de conversar com as crianças, que são relevantes para a nossa relação com as crianças, né? O primeiro deles é a questão da religiosidade. É claro que se a sua família é cristã, isso fica muito mais evidente, né? Mas explicar o porquê da comemoração do Natal me parece muito importante, sabe? Porque senão muito dessa magia, dessa mágica que a gente estava comentando agora, ela acaba se perdendo, né? Não acaba se tornando uma coisa que talvez o Natal já esteja um pouco se tornando, que é uma data comercial. E perdendo toda dessa magia, dessa aura que tem o Natal diferente. Eu acho importante explicar que nessa data nasceu um dos homens mais importantes da história da humanidade, que dividiu o pensamento ocidental de uma moral olho por olho, dente por dente, para um pensamento que se preocupa muito mais com o próximo, que é mais solidário com as pessoas que mais precisam, né? Que é mais gentil, respeita as pessoas e que acredita num futuro melhor também e que exemplificou a maneira de se chegar a esse futuro melhor, né? De uma maneira muito grandiosa durante toda a sua vida, né? Jesus viveu de acordo com como ele pregava. E basicamente, a partir daquele momento, ele definiu as novas bases da sociedade moderna, né? Alguma coisa assim, tipo, a partir de agora é assim que a gente deve viver em sociedade. Então, isso é muito grandioso, né? Essa mudança de paradigma que Jesus trouxe, né? Essa é a nova moral. E mesmo que os romanos, que eram a grande autoridade da época, virassem um pouco o nariz para essa nova maneira de pensar, que os colocava como iguais a todas as outras pessoas, a todos os sofredores, a todas as pessoas que eles viam como inferiores, assim, o movimento foi tão grande, tantas pessoas se identificaram com aquilo, principalmente as pessoas que eram marginalizadas, principalmente as pessoas que eram hostilizadas e se sentiam menores do que eles. E Jesus teve o poder de colocar essas pessoas como iguais a todas as outras, né? Tocou com muita gente importante também da nobreza, porque realmente é um pensamento muito, muito radical para a época, né? Ele veio para todos que tinham ouvidos para ouvir aquela mensagem tão diferente, né? Então explicar isso para as crianças me parece importante, porque é uma história muito bonita, é uma história realmente incrível, né? Novamente, dividiu a história da humanidade, né? Independente da religião, é alguém que faz parte da nossa história. E que trouxe uma mudança de paradigmas muito grande para o pensamento humano, então acho importante dividir isso com as crianças para que elas entendam a grandiosidade dessa data. E essa história, ela toca em alguns outros pontos que eu gostaria também, que me parecem importantes também, de serem tocados com as crianças, e um deles é a questão da solidariedade. E aqui não importa que religião você seja, ou a crítica que você pode ter com relação à solidariedade nessa época específica, de que isso deveria acontecer em outras épocas também, que não é só no Natal, que é hipócrita, que são críticas que eu até entendo, a gente pode até vir a discutir em algum outro momento aqui no canal, mas eu acho que não se pode negar ou desperdiçar essa predisposição maior à caridade que existe durante o Natal.
Então eu penso, por que não aproveitar, né, essa maior predisposição durante essa época, né? Por que não começar alguma coisa, ainda mais com as crianças? Porque as crianças, elas provavelmente vão fazer esses questionamentos, né? Nossa, mas por que só no Natal? E dali pode começar alguma coisa que seja muito grande. Ou a gente pode estar incutando ali na cabeça das crianças algo que é muito importante, que é a questão da solidariedade mesmo, da caridade. O sentir, né, do fazer a caridade ali pode ser já muito relevante. A gente está colocando alguma coisa muito importante dentro da cabeça das crianças, e é uma boa época para se começar isso de alguma maneira, né? A questão do consumismo também me parece um momento importante para discutir durante o Natal. Tem um filme no Netflix que eu acho fantástico, que ele explica a origem do Papai Noel, que chama Klaus. É incrível esse filme, se vocês não assistiram ainda, eu recomendo fortemente. É muito, muito lindo esse filme, e na conta que ele começou a fazer presentes, né, de madeira para alegrar a vila, que era uma zona, vila, todo mundo era muito irado e muito triste, assim, né? E aí, através das crianças e desses presentes, né? Ele começa a mudar completamente a vila dele, e aquilo as pessoas começam a ser mais gentis, mais amáveis, né? Umas com as outras. É muito incrível esse filme, e no final das contas é isso que a gente pode tentar passar para as crianças, né? Que não é uma questão de consumismo, é muito mais a essência do presente, que é eu lembrei de você, é uma época importante e estou te dando um presente, alguma coisa que me fez lembrar de você, e eu quero que você se sinta feliz com isso. Então, para que a gente não fique subindo cada vez mais expectativas e preços, né, e valores. Não, o ano passado foi um videogame, agora eu quero videogame X não sei o quê. Então, para que isso não aconteça, né, para que essa escalada do consumismo ela não aconteça de uma maneira tão forte, né. E o último ponto que me parece muito pertinente ser recordado também, aproveitando as festas de Natal, é algo que eu sempre discuto aqui nos meus vídeos, que é o respeito à criança, né? Especialmente no Natal é muito comum que a gente vá visitar parentes um pouco mais distantes, aquele que a gente não vê com tanta frequência, e algo que eu vejo muito é sempre aquela exigência para que a criança cumprimente todo mundo, beijinho em alguém que ela não conhece. Muitas vezes rola até um discurso de respeito com outra pessoa. Não, você não quer cumprimentar, mas não, isso é respeito, tal, não sei o quê. A gente ensina tanto as crianças para elas não falarem com estranhos, e muitas vezes a gente está pedindo para ela cumprimentar e avançar aquele limite dela com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, isso é muito agressivo com a criança, né? Então, a criança está se colocando limites. Eu não quero cumprimentar essa pessoa, ao menos nesse momento, e a gente deveria respeitar isso. As crianças, a gente não deve exigir que elas gostem de alguém ou que façam cara bonita para as pessoas que estão dentro de uma festa ou dentro de uma celebração. As crianças, elas devem ser conquistadas de alguma maneira, né? Elas devem ser respeitadas como únicas. Então, a gente precisa investir tempo, investir em conhecer aquela criança, o que é importante para ela, para que aí sim a gente conquiste o respeito dela, o carinho dela, e aí sim, caso ela queira ser a nossa amiga, aí sim a gente vai conquistar aquele tão precioso cumprimento que é tão importante para a gente nesses momentos. E isso é visto até em tom de clínica mesmo, né? É tão difícil para os adultos depois colocarem limites em relações que são abusivas, ou num emprego que é extremamente abusivo com relação à hora extra, com relação ao volume de trabalho que a pessoa se propõe ali, né? Então, muitos adultos, existe uma dificuldade enorme para estabelecer esses limites, e muito vem daí, sabe? Muito vem assim, da gente desrespeitar os limites da criança. Então, fica a minha reflexão para que a gente possa pensar sobre isso e não exigir que os limites das nossas crianças sejam ultrapassados. Muitas vezes ela está falando alguma coisa para a gente quando não quer cumprimentar alguém, e a gente deve respeitar. É um limite que ela está colocando para ela, e ela precisa saber que ela está sendo acolhida também nesse limite.
Essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um Natal incrível com as suas crianças, com as suas famílias. Não se esqueça, por favor, de deixar o like aqui no vídeo, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que possam ser interessantes. Comenta aqui um pouquinho também se isso acontece também na sua família. Legal saber de outras famílias como que funciona a dinâmica, né, dessas festas. É muito legal conhecer um pouco mais sobre isso. Me segue lá no Instagram, @eu.paterno, aqui no YouTube também, @eu.paterno, e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.